Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 12. Mateus, capítulo 3, do 1 ao 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos nesse dia tão especial, o dia do Senhor, para juntos cultuarmos a Ti. E nesta hora tão sublime em que vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor possa conduzir-nos, que Tu possas nos iluminar por meio do Teu Santo Espírito, tirando, Senhor, todo tipo de empecilho, quer seja interno ou externo, à compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos com os nossos corações contritos e quebrantados e, ao mesmo tempo, Senhor, alegres por estarmos recebendo a Tua palavra, pois sabemos, ó Deus, que esta palavra, ela é viva e ela é eficaz. Abençoe, Senhor, a vida de cada irmão e irmã. Abençoe aqueles que estão aqui, que nos visitam. Que o Senhor esteja sendo conosco nesta noite, nos dando a compreensão da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, desde os dias dos profetas, Israel aguardava com ansiedade a chegada do Messias. Porém, antes que o Messias viesse, Deus prometeu enviar um mensageiro para preparar o seu caminho. E depois de 4 séculos de silêncio profético, finalmente então surge no deserto da Judéia uma voz clamando,
uma voz de um arauto. Nos tempos antigos, queridos, quando um rei estava prestes a visitar uma cidade, ele enviava antes de si um arauto, alguém que ia para preparar a sua chegada, preparar o caminho, preparar as veredas, exortar o povo daquela cidade para que estivesse pronto para recebê-lo. E é exatamente isso que a Escritura apresenta aqui na pessoa de João Batista, o arauto do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 3 nos mostra que a chegada do Messias não seria marcada, queridos, por uma grande pompa, mas por um chamado urgente ao arrependimento. Então hoje nós vamos aprender com João Batista que a melhor forma de recebermos o Senhor Jesus Cristo é com arrependimento e fé genuínos. Queridos, é notório que o evangelista Mateus escreveu este evangelho e ele tinha como objetivo ressaltar a realeza do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele iniciou o seu livro trazendo aqui a genealogia real do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Jesus, ele tinha uma genealogia adequada para ser o Messias, o Rei de Israel. E nós vimos isto aqui em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17, onde nós temos a genealogia do rei. Em seguida, Mateus relata a concepção e o nascimento do rei. Aqui nos versos 18 a 25 do capítulo 1, Mateus relata a concepção do Senhor Jesus Cristo como uma obra extraordinária realizada pelo Espírito Santo de Deus, bem como também o seu nascimento como sendo precedido por um anúncio angelical, revelando que aquele menino rei seria o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que ele se chamaria Jesus, porque a missão dele seria salvar o seu povo dos pecados deles. Ele também seria chamado Emanuel, Deus conosco, o Deus eterno, habitando em forma humana. Na sequência, no capítulo 2 ainda, Mateus, ele relata, ou melhor, a partir do capítulo 2, Mateus relata a infância do rei. Na primeira parte do capítulo 2, vimos a visita dos magos que vieram do Oriente e que vieram adorar ao rei dos judeus. Na segunda parte do capítulo, vimos que o rei Herodes começou a perseguir aquele menino, determinando que todos os meninos de 2 anos para baixo em Israel fossem mortos. Sendo os pais do Senhor Jesus Cristo divinamente advertidos, fugiram com ele para o Egito e só retornaram após a morte de Herodes. E ao retornarem, eles foram residir numa cidade chamada Nazaré, pois, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, ele haveria de ser chamado Nazareno. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à história do rei. Nós vimos a genealogia dele, a concepção e o nascimento do rei, a infância do rei, e veremos agora o arauto do rei. Aqui em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, nós vamos ver aqui Mateus apresentando aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Entretanto, queridos, nós precisamos ressaltar que entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Mateus, nós temos um salto de algumas décadas. Mateus não relata nenhum evento que aconteceu durante esse período. Há um verdadeiro hiato
um salto temporal entre a ida do Senhor Jesus Cristo com a sua família para Nazaré e o aparecimento de João Batista. Mateus inicia o capítulo 3 apresentando João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. E com base nisso, eu gostaria então de convidá-los a meditar nesta noite sobre o seguinte tema: João Batista, o arauto do rei. E nós vamos aprender algumas coisas aqui a respeito deste homem. Primeiro, quem era João Batista? Mateus inicia aqui o capítulo 3 afirmando: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus aqui, ele não traz informações a respeito da origem de João Batista. Todavia, a partir do Evangelho de Lucas, sabemos que a mãe de João Batista se chamava Isabel e que ela era prima de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o pai de João Batista se chamava Zacarias e que era um sacerdote que servia no templo. Sabemos também que Zacarias tinha sido informado por uma visão angelical que João Batista seria o precursor do Messias. E numa visão, Zacarias então é informado a respeito do ministério do seu filho, João Batista. Se você abrir comigo em Lucas, capítulo de número 1, verso 15 a 17, vai estar dito assim: veja o que o anjo disse a respeito de João. Verso 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Somos aqui, meus queridos, informados a respeito desta profecia que relata o ministério de João. E mais, somos informados também pelo Evangelho de Lucas que a gravidez de Isabel e a gravidez de Maria aconteceram de forma paralela, ao mesmo tempo, no mesmo período. Logo, o Senhor Jesus, ele tinha a mesma idade de João Batista. Entretanto, nós também nada sabemos a respeito da vida de João durante esse período em que é narrado a gravidez ali da sua mãe, o seu nascimento e o surgimento dele no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar que João, ele surge de maneira abrupta. Ele aparece pregando o Evangelho no deserto da Judéia. Em segundo lugar, as circunstâncias do aparecimento de João Batista. Veja, o verso 1 afirma que João Batista apareceu pregando no deserto. É interessante isto, porque João, ele não inicia o seu ministério pregando em uma grande cidade. Ele começa pregando no deserto. O deserto, meus queridos, no Antigo Testamento, era um lugar onde Deus preparava as pessoas. Foi no deserto que Deus esteve preparando Moisés, Davi, Elias, e foi no deserto também que ele preparou João Batista. E aqui ele começa o seu ministério no deserto. Com respeito à sua maneira simples de viver, nós somos informados aqui em Mateus capítulo 3, verso 4, que João usava vestes de pelo de camelo e cinto de couro,
e que a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. O texto relata, meus queridos, essa maneira simples e humilde que vivia João Batista. Ele se vestia com pele de camelo e usava um cinto de couro. Sua alimentação basicamente era de gafanhotos e mel silvestre. Isso traz à nossa memória Elias, pois o profeta Elias lá no Antigo Testamento é descrito como sendo alguém que se vestia com pelo de camelos e cinto de couro. E foi assim que João Batista surgiu no deserto, se vestindo dessa maneira simples, se alimentando com uma comida simples. E assim teve início o seu ministério. Essas foram as circunstâncias. Terceiro lugar, vejamos o ministério dele, o ministério de João Batista. Com respeito ao seu ministério, João é chamado de a voz que clama no deserto. Ele era o porta-voz de Deus. Veja aqui o verso 3 do capítulo 3 de Mateus, é dito: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista era um arauto, cuja função era preparar o caminho para a chegada do rei. Ele era a voz profética, ele era um profeta. E como nós dissemos inicialmente, durante 400 anos, houve um verdadeiro silêncio profético em Israel. Malaquias tinha sido o último profeta. Havia ali no povo judeu uma grande expectativa de quando surgiria novamente a voz profética para anunciar o estabelecimento do reino de Deus. Pois o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, ele vai terminar justamente falando a respeito deste que viria para preparar o caminho do Messias, do Rei prometido. Se você voltar um pouquinho as páginas comigo, em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4, no versos 5 e 6, você vai ver as últimas palavras do livro sendo ditas assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, a mesma profecia que Lucas vai justamente atribuir a João, ele viria no mesmo espírito de Elias. Ele viria para preparar o caminho do Senhor. Ele seria uma voz profética no deserto. Ele seria aquele que viria para confrontar os pecadores e chamá-los ao arrependimento, para anunciar a chegada do Rei. Então, ele é a voz profética que surgiu. João Batista foi um preparador dos caminhos do Senhor, cumprindo a profecia que também está lá em Isaías capítulo 40, verso 3, que Mateus faz questão de citar: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Então, queridos, o trabalho de João era comparado daquelas pessoas que, quando o soberano ia para uma determinada cidade, ele ia preparando o caminho, ele ia preparando e antecipando a chegada do rei, para que aqueles que iriam recebê-lo pudessem recebê-lo de forma adequada,
E veja, Cristo, ele não veio com grande pompa. Ele não mandou um mensageiro com vestes finas, que se alimentava muito bem, de finas iguarias. Ele mandou o seu mensageiro, o seu arauto, um homem cheio do Espírito Santo, cujas vestes eram simples, sim, cuja comida era simples, sim, mas de fato era um arauto fiel, que pregava com ousadia, preparando o caminho do rei. E com respeito à mensagem de João Batista, veja, o texto de Mateus também nos traz um resumo da sua mensagem no verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem de João era uma convocação ao arrependimento. E aqui, meus queridos, nós temos uma síntese da mensagem de João Batista para com aqueles judeus, que eles reconhecessem os seus pecados, que eles se arrependessem, que eles reconhecessem que mesmo sendo filhos de Abraão, e mesmo tendo tantos privilégios espirituais como o povo da aliança do Antigo Testamento, eles ainda estavam distantes da vontade de Deus e precisavam se arrepender dos seus maus caminhos, pois eles tinham se desviado, eles tinham quebrado a aliança com Deus. O Senhor Jesus, quando ele anunciou o seu ministério, também, se você observar, no capítulo 4 de Mateus, verso 10, ele pregava exatamente a mesma mensagem de João. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Observe que a semelhança de Jesus, João também consolidava a sua pregação com este argumento, porque está próximo o reino de Deus. É como se João estivesse dizendo: o tempo é agora, a hora é esta. João Batista estabelece aqui essa urgência no arrependimento, porque o reino de Deus estava ali prestes a ser estabelecido através do ministério do Senhor Jesus Cristo. E João então está advertindo: arrependam-se dos seus pecados, para que a vinda deste reino não signifique para vocês juízo, mas que possa significar bênção para a vida de vocês. Então a mensagem de João era esta: arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Este reino que, de fato, os judeus não compreendiam bem, pensavam que era um reino político, um reino terreno, cujo rei tinha um poderio militar. Entretanto, o reino que estava para ser estabelecido era o reino do Messias, o reino desse domínio do Messias sobre todas as coisas, a começar do nosso coração. Um reino de paz e de justiça no Espírito Santo. Esse reino estava prestes a ser estabelecido, e eles estavam numa condição em que eles precisavam se arrepender urgentemente. Por isso que a mensagem não poderia ser outra: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, o texto também ressalta qual foi a reação das multidões à pregação de João Batista. Veja aí o verso 5 e 6.
Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja, a resposta à pregação de João foi uma grande multidão que se arrependia dos seus pecados e que era batizado por ele. Entretanto, queridos, nós vamos também ler aqui que havia ali entre aquela multidão um grupo específico de pessoas que não tinham ido para ali com o propósito de fato de ouvirem a verdadeira pregação e que mesmo tendo ouvido não se arrependeram. Verso 7 ao 10 é dito isso. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja, João Batista não se deixava enganar por muitos naquela multidão que não haviam se arrependido de fato. E aqui ele os adverte de uma forma extremamente dura, chamando-os de raça de víboras, pessoas astutas, pessoas enganosas, pessoas mentirosas. João revela a motivação deles. Eles queriam apenas externamente dar a impressão de que queriam fugir da ira vindoura, mas no fundo eles não queriam. O arrependimento deles não era verdadeiro, não era sincero. E João sabia disso. Veja a ordem que ele dá no verso 8: produzi frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não basta vocês disserem que estão arrependidos dos seus pecados. Isso precisa ser visto na vida de vocês. Vocês precisam produzir frutos que evidenciem a genuinidade do arrependimento de vocês. Deus não se impressiona com manifestações externas que têm aparência de espiritualidade. Deus não se impressiona com essas expressões religiosas hipócritas. Ele conhece o coração dos homens. Ele sabe quando o arrependimento é genuíno e verdadeiro e quando não é. Então a advertência de João aqui é para que eles de fato se arrependessem. João sabia que eles se confiavam no fato de serem filhos de Abraão. E por isso ele faz questão de dizer de uma forma clara aqui nas suas palavras: e não comeceis a dizer entre vós, verso 9, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João sabia que essa era a grande confiança que eles tinham. Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. João vai dizer: veja, Deus pode suscitar filhos a Abraão de pedras, ou do nada. Do nada Deus pode suscitar filhos a Abraão, e foi o que de fato Deus fez. Deus suscitou entre os gentios filhos de Abraão, verdadeiros descendentes de Abraão, não segundo a circuncisão da carne, mas segundo a circuncisão do coração. Por fim, João dá a eles uma advertência solene: já está posto o machado à raiz das árvores. O Senhor Jesus já estava para iniciar o seu ministério.
O reino de Deus estaria sendo estabelecido e não havia mais lugar para aqueles que confiavam apenas nos seus privilégios externos. E toda árvore que não produz bom fruto, que não produzia frutos dignos de arrependimento, seria cortada e lançada no fogo, experimentaria o juízo de Deus. Então, essa foi a reação dos ouvintes. Uma multidão se arrependeu, mas dentre aquela multidão você vai encontrar pessoas que de fato não tinham se arrependido e que recebem essa advertência solene da parte de João. E em sexto lugar, nós vamos observar aqui também o batismo de João e o batismo do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 11 e o verso de número 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. É interessante, queridos, quando nós lemos o texto correlato a este que encontra-se em Lucas, que trata a respeito de Lucas capítulo 3, no verso de número 15. Veja só, o mesmo texto é dito assim, Lucas 3, 5. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo em fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Perceba, queridos, que Mateus ele não relata, mas Lucas relata que essas palavras ditas por João aqui no verso 11 e 12 de Mateus 3, elas são suscitadas por um questionamento: será que João é o Cristo? Então, a partir desse questionamento, ele faz questão de mostrar que ele não é o Cristo. E ele faz aqui alguns contrastes entre a pessoa dele e a pessoa de Cristo. Há basicamente 4 contrastes que ele vai fazer aqui. Um contraste a respeito da sua pessoa e da pessoa de Cristo. Um contraste a respeito do batismo que ele praticava e o batismo de Cristo. Um contraste entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo. E também um contraste entre o trigo que é guardado no celeiro e a palha que é queimada no fogo inextinguível. Então, o primeiro contraste que ele apresenta aqui é entre a sua pessoa, a pessoa de João, e a pessoa de Jesus. Veja, é interessante nós observarmos porque, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, João foi o maior dentre os nascidos de mulher. Veja, Mateus 11, verso 11 diz isso: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista.
mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus está aqui chamando a atenção para João. E ele diz aqui que dentre os nascidos de mulher, João é o maior. Muito provavelmente aqui por conta do seu ofício, por conta da sua importante atribuição de ser o arauto do rei, de ser aquele que ia preparar o caminho do Messias. Mas, meus queridos, se o próprio Jesus dá testemunho da grandeza de João Batista, o próprio João Batista vai dar testemunho da sua pequenez e de quão grande é o Senhor Jesus Cristo. Então, diante daquela sugestão, se ele era de fato o Messias ou não, ele vai afirmar categoricamente aqui em Mateus capítulo 3, verso 11: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Em outros evangelhos, como nós vimos em Lucas, ele vai dizer: não sou digno de desatar as sandálias. Mas veja, basicamente seria a mesma coisa: desatar as sandálias, levar as sandálias. Esse era o serviço de um escravo naquela época. Era um serviço de alguém que estava muito abaixo. E veja, João ainda diz assim: eu não sou digno disso. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, de levar as suas sandálias. Não há comparação entre mim e ele. Jesus é maior que João. Não no sentido de que ele é superior por conta do seu ofício. Ele é maior em essência do que qualquer ser humano. Ele é Deus. O segundo contraste que João faz é entre o seu batismo e o batismo de Jesus. Só o que João poderia fazer era batizar com água, com vistas ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas ele não era capaz de fazer aquilo que de fato o batismo simbolizava. Ele não era capaz de fazer, de realizar, não é, a realidade simbolizada pelo batismo. Mas Jesus poderia batizar com o Espírito Santo. E foi isso que ele fez lá no dia de Pentecostes, quando ele derramou o Espírito sobre sua igreja de uma forma poderosa, para que a sua igreja pudesse então testemunhar. Veja Atos capítulo 1, do 4 ao 7. Veja o que ele disse aos seus discípulos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaureis o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, veja, aqui, queridos, esse batismo que João se refere é o mesmo batismo que Jesus está se referindo aqui. Esse momento que é um verdadeiro clímax na história da redenção, quando o Senhor Jesus Cristo ele é assunto ao céu, ele é entronizado, ele recebe do Senhor Deus todo o poder e autoridade nos céus e na terra, e ele então derrama o seu Espírito Santo sobre a sua igreja,
revestindo a igreja de poder para que ela possa testemunhar e também inaugurando um novo momento na história da redenção, uma nova dispensação da graça de Deus. Então veja, João está dizendo, enquanto eu batizo com água, que simboliza esse batismo no Espírito que só Ele faz. Então não tem como, não tem comparação. Terceiro contraste é entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Veja, queridos, é interessante porque o texto vai justamente falar aqui destes dois batismos. No verso de número 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para alguns, o batismo com fogo é uma referência às línguas de fogo que apareceram ali no dia de Pentecostes, sobre a cabeça daqueles que estavam ali presentes. Outros entendem que o batismo com fogo não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, mas que aqui está apontando para um batismo no sentido de juízo. E de fato, há muitos elementos que confirmam essa interpretação. Uma das regras básicas que você deve ter em mente quando você vai interpretar um texto difícil é você analisar o contexto da passagem. Veja, se os irmãos observarem, o contexto anterior à passagem, o verso 10, é uma referência ao juízo vindouro. Veja só, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja, João não está falando aqui de árvores. João está falando aqui daqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento. E o contexto posterior também vai justamente apontar para a mesma interpretação. Veja aí o verso seguinte ao verso 11, o verso 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja, aqui é uma referência direta ao juízo vindouro. Então, muito provavelmente, meus queridos, nós vamos perceber aqui que o batismo com fogo está se referindo ao juízo que virá, ao juízo vindouro, ao juízo final. Mas o último contraste é entre o trigo guardado no celeiro e a palha queimada no fogo. Jesus está aqui usando uma figura que, sem dúvida, era muito conhecida ali daquela época para se referir à salvação dos crentes e o juízo sobre os descrentes. Quando nós lemos o Senhor Jesus afirmando que, João afirmando a respeito do Senhor Jesus que a sua pá ele tem na mão, é uma referência a uma espécie de garfo que os produtores de trigo tinham, e eles usavam aquele garfo para jogar para cima o trigo. E nisso, a palha ela era dispersa pelo vento, enquanto que o trigo caía. De modo que depois eles recolhiam o trigo naquele grande espaço que era próprio para fazer isso, a eira. Eles recolhiam um trigo, depois eles pegavam a palha e queimavam a palha. Então, João usa essa figura justamente para retratar o que é que vai acontecer quando Cristo retornar. É exatamente isso. Ele vai separar aqueles que de fato se arrependeram e creram no Evangelho
daqueles que não se arrependeram de fato, daqueles que permaneceram endurecidos em seus corações, que podem até estar na igreja, como aquela parábola do joio e do trigo, mas que no final vai ser separado e cada um vai ter um destino específico. Então, a palha aqui representa aqueles que na igreja estão misturados com trigo, mas que não são trigo. Esses serão lançados no inferno, onde haverá um fogo eterno, um sofrimento eterno. Então, queridos, caminhando para o fim, eu gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas nesta hora. Primeira aplicação que eu gostaria de trazer é que os profetas de Deus podem surgir de lugares inesperados. Veja, Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Então, você vai ver aqui um homem surgindo, um homem simples, um homem cuja vida era uma vida simples, mas que era profundamente usado por Deus, cheio do Espírito Santo. Isso é uma demonstração clara, meus queridos, de que Deus, Ele usa quem Ele quer. Muitas vezes nós temos um certo preconceito, temos uma mente preconcebida para rejeitarmos determinadas pessoas. Seja muitas vezes por uma condição social, seja muitas vezes por uma falta de habilidade em alguma área, seja, enfim, por critérios nossos, preconceitos nossos. Às vezes Deus pode usar alguém que é simples, mas que é fiel a Ele. Nós aprendemos aqui também, meus queridos, a importância da pregação do Evangelho. Veja que o ministério de João é de ser um proclamador, um arauto, alguém que estava anunciando a vinda do reino, anunciando o arrependimento para a remissão de pecados. Mesma mensagem, mesma pregação que foi proferida pelo Senhor Jesus Cristo quando Ele chegou: arrependei-vos. E a ideia é justamente essa. Nós aprendemos, quando estudamos teologia, que arrependimento e fé caminham juntos. Então, quando você vê nas Escrituras essa convocação ao arrependimento, é porque a Bíblia também está falando para que você tenha fé em Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala sobre ter fé em Jesus Cristo, ela também está falando em você se arrepender dos seus pecados. Então as duas coisas, elas caminham juntas. A pregação do Evangelho, ela é extremamente importante, porque de fato ela anuncia o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. E nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho para que de fato venhamos a nos arrepender. A salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra. É que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Mas em terceiro lugar, a mensagem de João Batista é uma mensagem que continua atual. E ao mesmo tempo é uma mensagem que continua também sendo urgente. Veja, João Batista não pregava prosperidade, autoajuda, não pregava outra coisa senão o arrependimento dos pecados. E a mensagem, queridos, continua sendo a mesma. Ela continua atual, porque todos nós somos pecadores.
E todos nós precisamos nos voltar para Deus. E veja, João anunciava a vinda do Senhor Jesus Cristo. Anunciava que o reino já estava próximo. Cristo veio. Cristo realizou a sua obra conforme a profecia de João. E agora ele já está para retornar. E como nós sabemos, meus queridos, nós precisamos nos arrepender, porque nós vamos um dia nos encontrar com Ele. E nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui neste mundo. A Bíblia diz claramente, após a morte, segue-se o juízo. Não fique pensando que você vai ficar por aí reencarnando em outras vidas, porque não vai não. Essas histórias inventadas pelos homens são algo criado pela mente humana para trazer alguma esperança. A Bíblia diz, após a morte, segue-se juízo. Então, para você arrepender-se dos seus pecados, caso você ainda não tenha se arrependido, é a coisa mais urgente a ser feita. Sabe por quê? Porque você não tem controle da sua vida. Você não sabe até quando você vai estar vivo. Você precisa se arrepender. Você precisa crer em Jesus Cristo, para que a vinda ou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não seja para você juízo e condenação, mas bênção e salvação. Então, queridos, pense também na reação à pregação de João. Não basta dizer que está arrependido, você precisa demonstrar isso com a sua vida. Multidões foram batizadas por João, mas João confrontou os fariseus e saduceus, que buscavam apenas uma aparência de piedade. Deus exige frutos para o nosso arrependimento. Não adianta dizermos que estamos arrependidos. Não adianta nós professarmos a fé em Jesus Cristo, nós sermos batizados na igreja, se de fato esse arrependimento não pode ser evidenciado por meio de frutos, de obras, de atitudes em nossas vidas. E quinto e último lugar, o tempo da decisão é agora. João falou, o machado está posto à raiz das árvores. Ele disse que a separação entre o trigo e a palha vai acontecer. E isso aponta, meus queridos, para o juízo final, quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Hoje é o tempo da graça. Hoje você está vivo e está tendo o privilégio de ouvir o Evangelho da graça. Deus está te dando uma oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados, para que você entregue sua vida a Cristo, para que você demonstre frutos dignos de arrependimento. Mas saiba disso. Chegará o dia em que o trigo vai ser recolhido, enquanto que a palha vai ser queimada. De que lado você vai estar? Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a responder positivamente ao chamado do Evangelho. Amém. Amém.